Som. Amém. Boa noite, irmãos. Graças e paz a todos. Bom, vamos lá. A gente está falando aí sobre, aproveitando esse mês da Reforma, mês de outubro, é comemorado o mês da Reforma Protestante. A gente tem feito aí um trabalho, começou pelo nosso pastor, na quarta-feira passada, que trouxe a introdução do livro O Rastro de Sangue. Se você ainda não leu esse livro e quiser ler, você pode pedir para a gente aí, o pastorzão tem ele em PDF para compartilhar, tá ok? Você pode estar dando uma lidazinha, ou se aguentar esperar a fila, que já existe uma fila para ler o livro físico que está com ele, você pode entrar na fila para você ler também. O livro de que nós estamos falando vai trazer para a gente a história dos batistas. A preocupação do autor é, principalmente, dar um rastro, do que é a denominação, não a denominação batista, especificamente, mas o pensamento doutrinário batista desde a época de Jesus. Então, na preocupação de fazer isso, o autor do livro trouxe uma série de assuntos concernentes à Bíblia e concernente à teologia histórica, para lidar com isso. Você já ouviu, ou já entendeu, ou já estudou? Sabe o que é teologia histórica, irmãos? Quem sabe, levanta a mão. Amém. Pouquíssima gente sabe, né? Teologia histórica é a parte da teologia onde trata a maneira como a igreja, no tempo decorrente, entendeu os assuntos bíblicos. Então, toda a discordância, toda a repercussão dos assuntos bíblicos, a maneira como a igreja ela entendeu, interpretou as polêmicas bíblicas, como ela reagiu a isso, como ela praticou isso, fica registrado na história. Então, a teologia histórica passa por abordar essas questões e o tempo que a igreja entendeu aquele assunto daquela maneira e traz isso para a gente. É basicamente isso que tem no livro. Ele vai trazer uma teologia histórica puxando a partir do ano 30, que é o ano da fundação da igreja por Jesus Cristo, até os nossos tempos. Então, nós estamos falando aí basicamente de quase 2000 anos. São quase 20 séculos de história. Dá para falar 20 séculos de história em 4, 5 quarta-feiras? Em aproximadamente 1 hora? Não dá. Então, a nossa ideia é basicamente ressaltar os pontos principais, trazer aí para a gente o que é mais importante dentro do que o autor abordou. Quem sabe, assim, também trazer para você um desejo que você, a partir dessa ministração, também leia e seja, assim, tenha um conhecimento um pouco melhor do assunto. E você vai perceber que esses assuntos têm muito a ver com a tua vida, tem muito a ver com a igreja que você congrega, tem muito a ver com a fé que você processa. A maneira como você entende a vida cristã, a maneira como você entende a igreja, passa por esses ensinamentos e lá você vai ver a abordagem de como isso foi feito, observado pelos séculos, pelas igrejas, tá bom? Eu vou abordar hoje o primeiro capítulo. O livro tem 5 capítulos, tá bom? Eu vou abordar hoje o primeiro capítulo, não sei se vou conseguir fazê-lo todo, tá bom? Mas eu vou tentar ir e vamos prosseguindo, beleza? O primeiro capítulo está dividido em três pontos, tá bom? O primeiro ponto é uma abordagem, deixa eu abrir aqui porque ler é melhor, né? A gente não foge da maneira que ele colocou. Vamos lá. O primeiro capítulo, ele tem uma abordagem no capítulo 1 acerca da igreja, da sua fundação. Tem também os mapas dos séculos. Eu vou mostrar para vocês o mapa. E, para finalizar o capítulo 1, tem o primeiro período que ele aborda, que é de 30 depois de Cristo até 500 depois de Cristo. É aproximado, tá bom? Nunca é exato. Sempre que eu falar de tempo, não se apegue ao tempo exatamente. Se apegue a algo próximo. Então, são basicamente esses três momentos. Num primeiro momento, o autor ele vai ressaltar para a gente a igreja cristã da nossa era. Quem fundou a igreja? A igreja ela é fundada por Cristo. E ele vai enfatizar isso
dando um parecer sobre a história de Jesus, né? Falando sobre como é o seu nascimento, como é o seu ministério, a sua morte. E isso é aproximadamente 30 dessa nossa era, tá bom? Entre 30 e 35 mais ou menos. Nós sabemos que Jesus foi crucificado com 33 anos. 33 anos e meio mais ou menos ali. Tudo é aproximado. E ressuscitou também no terceiro dia. Então essa é a marca do fundamento da igreja, quando Cristo ele funda a igreja. E ele traz para a gente, sendo a morte de Jesus, um marco da fundação da igreja. Veja, não é o nascimento, é a morte. Por quê? Porque é no sangue de Jesus que os salvos, que nós somos remidos. Então é a partir do momento em que ele é crucificado, em que nós temos então a fundação da igreja, a concretização. Então, para falar um pouquinho sobre esse primeiro momento, ele coloca os tópicos dentro do livro e vai abordando pouco a pouco as características principais da igreja fundada. Então, nós vamos percorrer esse caminho, tá ok? Ele coloca Cristo como autor e fundador, né? Cristo é o autor e fundador, e você pode ler, tenho certeza que você já leu nos evangelhos, principalmente no fim dos evangelhos, que trata do período da crucificação, da paixão de Cristo quanto à morte, a sua crucificação, também a sua ressurreição. Então, ele sendo o autor e o fundador da igreja. E ele também coloca Cristo como sendo o único sacerdote, rei, cabeça, senhor e legislador da igreja. Esse ponto é importante porque vai surgir um assunto disso, que é que a igreja hoje, ela não tem a autonomia de criar leis. Se você perceber, todas as leis que a igreja segue, ou pelo menos uma igreja bíblica segue, são leis que têm origem na sua própria palavra, na própria Bíblia. Por consequência, são leis que o próprio Cristo determinou para a sua igreja. Toda vez que você encontra na Bíblia, na palavra de Deus, que é a palavra de Deus, você encontra alguma ordenança, algum mandamento, alguma notificação de aprovação ou desaprovação, isso você está compreendendo que são leis que Deus deu para a gente. Quando você lê lá, por exemplo, em Êxodo, no Decálogo, não matarás, não roubarás, né, não cobiçarás, todos esses mandamentos e ordenanças são leis divinas. Mas no tempo, né, do Antigo Testamento, você vê lá, por exemplo, vindo direto de Deus para Moisés. Quando ele coloca Cristo como legislador, ele está basicamente olhando para o Novo Testamento. Num primeiro sentido, tá bom, amados? Nós sabemos pelo Novo Testamento que Cristo é o verbo vivo, o Logos. Então quer dizer que mesmo no Êxodo, quando Deus disse a Moisés quais seriam as leis e que ele deveriam observar, nós entendemos claramente que é o próprio Cristo dando para ele também, porque ele é a palavra, ele é o verbo vivo da boca de Deus. Mas o nosso foco principalmente é no Novo Testamento. Então, principalmente as leis que Cristo ressaltou, as leis que ele trouxe a partir do Novo Testamento. Não a partir, né, mas dando continuidade no Novo Testamento. Você vai perceber, quando você lê, por exemplo, no Sermão do Monte, aquele monte de bem-aventurança, aquela série de orientações, você vai perceber Cristo orientando aí os discípulos a como orar, a como fazer a piedade. Tudo isso são leis que o próprio Cristo determinou para nós como igreja. Então, Jesus como autor, fundador, cabeça da igreja, mas também legislador é importante, porque é isso que nos tira a autonomia de inventar leis quanto à igreja. A igreja ela tem um papel fundamental de observar os mandamentos divinos. É a nossa função olhar para isso. Então, Jesus Cristo também é um legislador. O nome, a igreja, é importante, né? Porque todas as vezes que nós ouvirmos igreja, esse foi o nome que o Novo Testamento deu à igreja, né? Hoje nós temos o nome da nossa igreja, é a Primeira Igreja Batista, em Parque Boa Ventura. Esse é o nome da nossa igreja. Porém, a partir de Jesus, quando ele fundou a igreja, ele não nominou a igreja por denominações. Como Jesus chamava? Ele simplesmente chamava a igreja. Você pode perceber, por exemplo, naquele texto em Mateus 16, que ele diz, né, as portas do inferno não prevalecerão sobre a minha igreja. Né, ele dá o nome da igreja sendo simplesmente igreja. Para a gente é meio abstrato falar igreja, porque tem tantas igrejas, então a gente nunca compreende. Mas Cristo, quando fundou, ele chamou de igreja.
essa mesma igreja, né, você vai perceber que ela, toda vez que foi usada o nome igreja, diz respeito à Assembleia dos Discípulos. O que isso quer dizer? Toda vez que havia união, junção dos discípulos, 2 ou mais no nome de Cristo, então ali você tinha uma igreja. Então ali você chamava de a igreja. Quando quando tinha várias dessas organizações, então o plural seria as igrejas. Isso por quê? Porque não havia uma definição denominacional, e sim simplesmente de corpo de discípulos. Então você vai perceber que, por exemplo, nas cartas, você tem lá a designação a igreja que está em Corinto, a igreja que está em Gálatas. Você vê que não tinha um nome denominacional para falar sobre isso. Por quê? Desde a fundação de Cristo, sempre se chamou os discípulos juntos de a igreja ou as igrejas. Tá ok? É muito importante esse ponto. Uma outra questão dentro da fundação da igreja é que os seus discípulos eram quem organizavam as igrejas. Veja, Cristo fundou a igreja, ele deu todo o limite da sua criação, as leis, a maneira de ela operar, mas deu aos discípulos o encargo deles organizarem outras igrejas, expandirem o reino. E quando eu digo discípulos, né, você pode enfatizar na questão dos apóstolos, dos discípulos também, ficou para eles essa responsabilidade de organizar a igreja. Veja, não ficou isso a cargo de ninguém fora da Assembleia dos Discípulos. Era a própria Assembleia dos Discípulos, a junção dos discípulos, quem tinha os encargos de organizar a igreja e fazer com que ela fosse até os confins da terra. Um outro ponto é que essa mesma igreja, você vai perceber no Novo Testamento, que ela só tinha 2 classes de oficiais. Nós temos os pastores, bispos, e aí tem muitos nomes que são sinônimos. Você tem bispos. Bispo, o significado basicamente é administrador. Você tem pastores, ou pastor, que tem aquele apelo, aquela função mais de cuidado, né, mais próximo. Tem presbítero, que significa ancião, ou seja, os mais antigos. Não os mais antigos na idade, tá bom, amados? Mas os mais antigos quanto à fé, principalmente na questão de maturidade. Olha para ancião ou presbítero, não na questão do tempo, mas na questão da capacidade de maturidade e crescimento espiritual. Então, basicamente, esses 3 nomes faziam a mesma função: presbítero, bispo e pastores. Esses eram um oficial. E o outro são os diáconos, né, que são responsáveis por cuidar aí da questão das mesas, do suporte social aos irmãos da congregação. Então, tínhamos lá apenas 2 classes de oficiais, que são os pastores, bispos, presbíteros e diáconos. Um outro fator importante que o autor separa para a gente, para falar da fundação da igreja, é que a igreja ela tinha independência no seu governo e na sua disciplina. O que é isso? Uma igreja jamais interferia no governo e na disciplina de outra igreja. Quando você abre as páginas do Novo Testamento, você vai perceber que a igreja em Antioquia não interferia nos assuntos da igreja de Jerusalém. E vice-versa, você vai ver que a igreja que estava em Jerusalém também não exercia domínio, autoridade, governo sobre uma igreja que estivesse em Antioquia e as demais igrejas que foram plantadas. Você não vai ver nenhuma das cartas, por exemplo, uma interferência de governo, seja nas questões administrativas, seja nas questões de disciplina, em que uma igreja ela dominava sobre a outra, ou ela tinha governo sobre a outra. Então as igrejas eram independentes. Cada igreja tinha a sua maneira de governar, a sua maneira de disciplinar, a sua maneira de estabelecer o seu domínio, o seu governo, os seus presbíteros, os seus diáconos. A igreja tinha total autonomia sobre isso. E esse é um ponto marcante da igreja do Novo Testamento. A igreja também do Novo Testamento tinha somente 2 ordenanças, que são a ordenança do batismo e a ordenança da ceia. Só para... Eu esqueci de passar aqui no início, né? Quando a gente fala sobre a independência dos governos, você pode lembrar, eu botei aqui uma referência em Atos 15. Se você quiser anotar depois para dar uma lida, em Atos capítulo 15, você vai lembrar que houve aquele
aquele grande concílio da igreja para decidir acerca de um assunto, você vê que naquele momento eles estão discutindo um problema grave que se tornou entre as igrejas. E você vai ver que eles não determinaram algo sobre as outras igrejas, sim deram um parecer, uma recomendação. Você vai ver lá que no final, não sei se as palavras são essas, né, que os apóstolos enviam por mão de Barnabé e Paulo uma carta de recomendação aos gentios que eles somente se abstivessem do que é sacrificado, da carne aos ídolos. Não me lembro do terceiro agora. Mas você vai ver que não há uma interferência na autonomia das igrejas. Há uma carta de recomendação. Mesmo que um assunto foi bem tratado pela igreja, pelos apóstolos, pelos pastores, anciãos das igrejas, mas não houve uma ordenância que pudesse interferir no governo das igrejas. Então houve uma recomendação. Olha, isso aqui é bom que vocês façam, porque estarão caminhando de maneira boa em relação ao Evangelho. Atos 15 fala sobre isso. Quanto às ordenanças, que é o batismo e a ceia, o batismo você vai lembrar bem da grande comissão, né? Você vai lembrar de Mateus capítulo 28, você vai lembrar de Marcos capítulo 16, onde Jesus comissiona os seus discípulos para fazer o quê? Novos discípulos, e ele ordena que estes sejam batizados. Quanto à ceia, você vai ver no final de Mateus capítulo 26 também, quando Jesus está ali com os discípulos, né, naquela última ceia antes de ele ser preso para ser crucificado, e ele faz ali uma menção sobre o que é a ceia, dizendo, olha, todas as vezes que vocês beberem em memória de mim, façam isso, em memória de mim. Ele está instituindo a ceia como um memorial, e é importante esse nome memorial, porque a ideia é lembrar de Cristo, é fazer menção do sacrifício de Cristo, todos os discípulos juntos. Duas ordenanças, batismo e ceia. Uma outra questão importante que você vai perceber logo nos primeiros capítulos do Novo Evangelho são quem eram os membros desta igreja, quem eram os discípulos, não é? Eram apenas aquelas pessoas que foram, né, salvos pela graça. E é importante esse ponto, mais para frente a gente vai falar algumas coisas, vamos voltar nisso daqui a pouco, que eram salvos pela graça por intermédio da fé. E o Evangelho do Novo Testamento ele é bem claro em dizer que não era por outra coisa senão a graça mediante a fé, tá bom? Não era pelas obras da lei, não era por mérito próprio, não havia nenhuma imposição meritocrática para que as pessoas pudessem ser realmente membros da igreja, senão fé e arrependimento. Somente assim essas pessoas adentravam a igreja. Eu separei um texto que é Efésios 2:8. Todo mundo conhece aqui, que é aquele texto que diz que nós somos salvos pela graça, mediante a fé, e isso não vem de nós, é dom de Deus, não vem dos homens para que ninguém se glorie. Esse texto trata bem claro sobre isso. Mas um outro texto que eu queria acrescentar nesse ponto, de que os membros da igreja são aqueles que são salvos pela graça, é um texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 37. Eu vou ler com você. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: varões e irmãos, o que faremos? No 38 Pedro disse: arrependei-vos cada um de vós e seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Perceba, os membros da igreja são sempre aqueles que foram alcançados pela graça, e a graça se manifesta através da fé e do arrependimento, que leva consequentemente ao batismo. Então, o meio pelo qual uma pessoa sempre foi adquirida à igreja ou acrescentada à igreja foi sempre pela fé e pela graça de Deus, instrumentos pelos quais nos membramos uma igreja. Fazemos parte do corpo de discípulo porque cremos em Cristo Jesus. Um outro ponto importante acerca da eclesiologia do Novo Testamento é o batismo, né, amados? O batismo, ele sempre foi pela Bíblia por imersão. O que é isso? É o mergulho completo, a água e depois a imersão. Existem outros tipos de batismo, tá bom? Muito provavelmente vocês vão ouvir falar sobre esse assunto aqui mais para frente nos outros capítulos. Eu devo abordar alguma coisa, mas bem pouco.
Mas a igreja do Novo Testamento fazia o seu batismo como? Por imersão. Você pode lembrar do texto em que Jesus é batizado, Mateus capítulo 4. Estava João Batista, ele estava batizando aonde? Em um rio. Por quê? Porque pela necessidade simples de mergulhar as pessoas. Então as pessoas vinham até ele, próximo a um rio no deserto, e ali eles eram batizados por imersão para arrependimento dos pecados. Uma outra questão da igreja no Novo Testamento era que essa religião que Cristo fundou, ela tinha... Oi? Pode falar. Amém. É que essa religião do Novo Testamento, ela tinha um aspecto individual. A religião cristã sempre foi individual, pessoal. Ela sempre foi voluntária. E quando a gente diz isso, é para que você entenda que nunca foi por uma proposição do governo ou de uma autoridade. As pessoas não vinham até Cristo ou até a igreja para arrepender-se dos seus pecados de maneira obrigada, forçada, ou porque alguém determinou isso por elas. Não. No Novo Testamento você vai perceber que aonde era pregado o Evangelho, as pessoas aderiam ou se agrupavam aos discípulos simplesmente por livre voluntário. Era do coração delas. Elas meditavam, refletiam, ouvindo o apelo do Evangelho e crendo naquilo que lhe era pregado, e assim elas se arrependiam dos seus pecados, crendo em Cristo. Então, é um aspecto de uma religião individual, não uma religião que obriga as pessoas, mas uma religião que chama cada ser humano, cada indivíduo à reflexão. Isso também é marca e característica aí do Novo Testamento, logo do início. Não havia rótulos, né? Já falei sobre isso. Não havia rótulos denominacionais. Então, era a igreja. E era dessa maneira, amados, que Jesus fundou a igreja. É importante. Veja, a igreja foi fundada por Cristo, seu nome era igreja, os seus discípulos organizavam essas igrejas, somente tínhamos duas classes de oficiais, que são os pastores e diáconos. Essas igrejas são independentes no seu governo, as suas ordenanças são duas, que são o batismo e a ceia. Os seus membros são salvos pela graça, sem obras, batizados por imersão na Trindade. É muito importante falar sobre isso, que eu até pulei aqui, ó. O batismo é de imersão, mas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? E essa religião é individual, tem um apelo puramente pessoal. É de decisão dentro do seu coração, não por imposição de outrem. Tá bom? Isso aqui é até importante, porque mais para frente a gente vai falar sobre isso, que por mais que eu deseje que os meus filhos sejam alcançados pela graça, eu não posso obrigá-los a isso. É necessário que Deus convença-os do seu pecado e que eles decidam por si mesmos, crendo em Deus, crendo em Cristo, se arrepender dos seus pecados e serem batizados e remidos pelo sangue de Cristo. Essa imposição não vinha nem do governo, nem de família, tá bom? É importante demais falar sobre isso. E essa igreja não tinha rótulos denominacionais. Esse panorama foi criado para começar o livro. Por quê? Porque uma vez que o rastro de sangue vai apontar os principais motivos pelo que os irmãos crentes foram perseguidos, mas foram perseguidos por quê? Pela fé fiel em Cristo e na maneira como ele colocou isso. Então você vai perceber que os irmãos, né, você vai ver lá em Atos capítulo 2, capítulo 4, aqueles versículos que dizem, né, e os irmãos perseveravam na doutrina dos apóstolos, eles perseveravam no partir do pão. E a gente não tem, às vezes, né, um layout, assim, uma coisa na nossa mente bem clara sobre quais eram as doutrinas dos apóstolos. Quais eram os ensinamentos que eles passavam aos discípulos, que isso vê, até porque é interessante, a Bíblia não é por exemplo, não é um livro de teologia sistemática, ela não tem a intenção de agrupar os ensinos para você, não, o livro externo faz isso, a Bíblia ela quer contar a história da igreja. Então quando ela fala que os discípulos permaneciam ali na doutrina dos apóstolos, não está bem claro na nossa mente ainda
quais eram totalmente essas doutrinas. Então, para explicar isso, o autor separou para a gente no livro essas doutrinas fundamentais que nós encontramos no Novo Testamento, para dizer sobre como que perseveravam os discípulos. Esse é o primeiro ponto aí, tá ok? Se tiver alguma dúvida, irmãos, se você quiser anotar depois, você pode perguntar ao nosso amado pastor. Se for para mim, você pode me perguntar também depois, quando acabarmos aqui, tá ok? Vou pedir para a Joyce colocar para a gente aquele mapa, porque o segundo ponto que está no capítulo 1 é um mapa que ele faz para a gente sobre o rastro de sangue. Não tentem ler, irmãos, não vai dar. Não tentem ler, não vai dar. Mas é uma imagem. Você pode ter isso aí no seu telefone, você peça para a gente aí, ou se depois for possível, né, pastor, disponibiliza lá no grupo, porque aí vai ficar mais fácil de você ver no teu telefone celular, tá bom? E você vai compreender melhor. Por quê? Porque esse mapa vai te acompanhar nessas semanas. O que o autor fez? Ele fez um mapa para dizer e mostrar para o leitor, de maneira mais clara, mais fácil, como é que ele agrupou e como é que as coisas foram acontecendo na história. Principalmente os principais acontecimentos. Eu vou tentar te explicar mais ou menos, para você ter uma noção aí. Mas se você acompanhar aquela faixa azul ali, ó, logo na parte superior do mapa, aquela faixa azul ali é a trajetória do que é conhecido hoje como a Igreja Católica, desde aquele tempo. Ele passa ali, a partir do capítulo do século IV, 313 para frente, que é o início dessa igreja, e dali para frente ela vai se perpetuando. Não dá para você ler, mas em cada ponto daquele ali estão os marcos da Igreja Católica. Por exemplo, a União Igreja-Estado, 313, Constantino. Foi um imperador. Você vai ouvir falar muito sobre isso ainda, tá? 313, está lá, no século IV. E cada momento, algumas doutrinas principais que foram tidas pela própria Igreja Católica, onde ela absorveu isso como doutrina, e nesses pontos mostraram o seu desvio doutrinário. Eu vou dar um exemplo aqui. Ainda no século IV, lá para o final, 380 mais ou menos, foi quando eles definiram a doutrina da adoração a Maria. É chamado de mariolatria, tá bom? Por ser Maria a mãe de Jesus, quem concebeu, eles a tornaram alguém digna de adoração, tá bom? E está lá anotado lá como a mariolatria. Isso é um claro desvio doutrinário quando se diz que somente a Deus devemos adorar e render culto, tá bom? Não há permissão na Bíblia para que nós adoremos ninguém que não Deus, senão Ele, e somente para Ele. Então, nesse ponto, está ali acentuado. Outras coisas estão ali mostrando, por exemplo, ó, ali próximo do século IX, houve uma grande divisão na Igreja Católica, para o que tem hoje, que é a Igreja Católica Apostólica Romana, que é a igreja chamada Igreja do Ocidente, e a Igreja Católica Grega, ou Ortodoxa, por exemplo, que é a Igreja do Oriente. São duas divisões sobre a igreja, tá ok? Se você perceber depois lá, você vai dar uma olhadinha direitinho, você vai ver que tem um monte de coisas que não dá para a gente falar tudo aqui. Mais abaixo um pouquinho, nós temos ali os pontos vermelhos. Eu acho que isso dá para você ver, não sei se dá para você perceber aí. Abaixo do azul tem muito ponto vermelho, tá vendo aí? Todos aqueles pontos vermelhos são relacionados à perseguição. Veja a quantidade de perseguição, né? Em cada ponto daquele ali, o autor está destacando para a gente o nome dos grupos, né? Existe até hoje, na verdade, uma maneira de tratar os inimigos. Nós rotulamos eles, né? Isso é até hoje. A cultura de cancelamento, ela faz a mesma coisa, tá bom? Quando quer cancelar alguém, faz o quê? Diz que a pessoa é o quê? Fascista, genocida, machista, homo não sei o que lá, as fobias. Isso não é novo, tá bom? Isso é antigo. Você vai ver pelo mapa lá. Então, há ali naqueles pontos vermelhos os nomes dados pelos inimigos para justificar uma perseguição. Então, em cada momento, essas pessoas foram perseguidas. Eu posso ler alguns aqui, que eu acho que eu consigo enxergar. Por exemplo, Paulicianos é uma delas. Dá para mim entender ali. É um nome meio... seguidores do Paulo.
não o nosso, nem o bíblico, é um Paulo aí pelo caminho. São alguns desses nomes de pessoas que foram perseguidas e martirizadas. Aqui vai ficar mais fácil para mim. Beleza. Aí, alguns nomes como, por exemplo, monotelistas, nestorianitas, marcionitas. Nossa, é muito nome. É só para você ter uma ideia. Então, essas pessoas foram perseguidas. Essas pessoas foram mortas. Essas pessoas foram torturadas. Elas foram, de alguma forma, tentaram fazer com que elas abandonassem a sua fé ou negassem a sua crença. Então, o autor, nesse mapa, ele faz diversos pontos para mostrar para mim e para você, em cada momento da história, como essas pessoas foram tratadas e o porquê que elas foram tratadas como perseguição. Por que essas pessoas foram tratadas como perseguição? Qual é a grande questão que faz com que elas sejam perseguidas ao ponto de ter a sua vida tirada? O que aconteceu? É justamente elas não concordarem com doutrinas da igreja que não são bíblicas. Nós falamos aqui algumas aqui para começar, que nós enxergamos no Novo Testamento, estão bem claras. Porém, o que você vai ver nesse mapa, que em cada doutrina nova que a igreja adquiria, parece que se esquece da Bíblia para que essas doutrinas sejam implementadas. Eu citei um exemplo aqui bem claro, de Maria, por exemplo. A ideia de adorá-la somente realmente colocando a Bíblia de lado, né? Porque existem muitos versículos que apontam uma repreensão de Deus quanto a isso. Mas mesmo assim foi instituído pela igreja. E aí, qual é o ponto de discordância? Houveram pessoas na história da igreja que não concordaram com isso, mas não somente não concordaram. Essas pessoas foram também emblemáticas dentro de movimentos. Por quê? Porque muitas dessas pessoas que foram mortas eram principalmente pastores de igrejas. Quando você lê ali, né, por exemplo, o nome que eu dei ali, por exemplo, paulicianos, normalmente, e é costumeiro, por exemplo, que este seja um bispo de uma igreja em um lugar. Por ser bispo de uma igreja em um lugar, ele tinha também uma congregação que cria como ele era o pastor daquela igreja e estava falando sobre aquilo. Então, matar essa pessoa, ou perseguir esse bispo, era para abafar também a sua rebelião. Vai fazer mais sentido quando você entender mais para frente o que é a união igreja-estado. Pontos vermelhos são todos os mártires que perderam a sua vida pela fé em Cristo Jesus, tá ok? Então, nós temos ali o ponto azul, já explicado, a igreja católica e as suas divisões. Os pontos vermelhos são os irmãos perseguidos durante cada século. Você vai perceber ali, que até o quarto, quinto século, principalmente, olha a quantidade de perseguição que houve, né? É emblemático ali a quantidade de pessoas perseguidas. Você vai ver que no final ali, um mapa amarelo, a partir da seta aqui do final aqui, para mim está na minha direita, para você está na esquerda, ali já é próximo à reforma protestante. Já houve uma mudança de cenário, a perseguição é um pouco menor. Há perseguição, mas já não é tão marcante a de mortes, tanto das pessoas. Cadê? O que falta? Era isso, né? Isso. Tá. Tem pontos pretos também. Nesse mapa você talvez não vai conseguir perceber. Mas na parte... sim, o ponto preto é aquela parte de baixo ali, Tá cinza, na verdade, né, irmãos? Não tá preto, tá cinza. Aquele momento ali reflete para o autor as igrejas que se desviaram doutrinariamente. Então ele fez um mapa para poder deixar a gente situado nessas questões que ele ia abordar. O que era a igreja católica e as suas dissidências, suas cisões, suas formas de lidar com o governo, os mártires que foram perseguidos, as igrejas desviadas. E existe ali, desde o século I, eu não sei se dá para você ver ali, está escrito cristão. É bem baixo, bem na parte de baixo ali. Está escrito cristão. É a linha de baixo que vai como se fosse grifado de amarelo. Ela percorre todos os 20 séculos. Se você percebe ali, na parte de baixo aqui, daqui até lá, amarelinho. Esse momento, esse grifo que o autor fez,
foi para fazer uma trajetória de todos os cristãos que permaneceram fiéis, que não se desviaram ali da sã doutrina, nem da doutrina bíblica, nem de Cristo, nem da fé. Então, você vai perceber que não vai dar para você ver, mas lá no finalzinho está escrito batistas, no início cristãos, no final batista, tá bom? Então ele faz essa amostra para a gente. No durante do livro, o autor vai explicar tudo isso para a gente, tá bom? Então não se atém, só estou te fazendo um panorama, porque faz parte do primeiro capítulo para dar para a gente um pé, uma base, para você entender o que aconteceu. Ele é bem didático, então é muito fácil de você perceber. Poxa, me perguntaram isso, né? Mas é um livro de teologia, deve ser difícil a linguagem. Não é, irmãos. Ele escreveu uma linguagem muito simples, muito fácil de ler, de compreender. Tá ok? Então, o segundo ponto aí é o ponto dos mapas, do mapa onde ele vai situar para a gente toda a questão do livro. E aí nós vamos para a parte final aí do primeiro capítulo, onde ele vai expor para a gente um período aí de 30 depois de Cristo, basicamente ali na sua morte e ressurreição, até 500 depois de Cristo. São basicamente aí 470 anos de história. Nós não vamos falar sobre tudo isso, mas vamos falar principalmente os pontos mais importantes. Por quê? Porque esses pontos vão fazer com que a gente compreenda aonde o autor quer chegar. E é principalmente no capítulo 1 que ele faz esse panorama, para que você entenda quais eram as heresias que aconteceram naquele momento. Eu disse para você as primeiras relações ali de doutrinas, né? Cristo é o fundador, são dois os membros, havia uma função dos discípulos, toda a organização do batismo, da ceia. O que acontece nos primeiros séculos? Há gradativamente um desvio dessas doutrinas. E o autor vai mostrar para a gente, ponto a ponto, o que isso acontece. Você não pode pensar, é o seguinte, que isso aconteceu abrupto, de uma hora para outra. Não. A igreja não desviou, ou as igrejas não se desviaram de uma hora para outra como se fosse rápido. Não. Isso foi devagar. Isso foi gradativo. Até porque acontece o seguinte, amados. As igrejas, até o 3º século, tinham independência e autonomia. Então, cada igreja cuidava da doutrina, cada igreja cuidava da organização, cada igreja cuidava dos seus oficiais que eram levantados, a maneira como a igreja pregava. Então, cada igreja cuidava disso. Só que você imagina o seguinte, o Império Romano, algumas bíblias têm aí no final aí, um mapa do que era o Império Romano. Era muito grande. A igreja se expandiu por todo o Império Romano. Então havia quantas igrejas? Dezenas de igrejas, irmãos. Como lidar com essa grande expansão? Não havia nada que... não havia, por exemplo, a gente existe hoje uma convenção que reunisse todas essas igrejas para tratar de forma comum. Não havia. As igrejas foram crescendo e elas foram expandindo, elas foram multiplicando. Discípulos implantavam novas igrejas, lugares que não tinham igreja iam sendo conquistados, o evangelho ia chegando, as pessoas iam crendo, sendo salvas, e a coisa foi crescendo. Essas igrejas, dentro da sua autonomia, algumas começaram a desviar-se dos princípios. E até basicamente o século IV, você bota aí, do ano 30 até o ano aí 380, mais ou menos aí, que é século IV, essas igrejas estavam caminhando dentro da doutrina, na sua maioria. Como assim, Misael? Na sua maioria? Na sua maioria. Porque, como eu disse, pontualmente em uma ou outra localidade, alguns bispos, pastores de igreja, eles pregavam ou ensinavam uma ou outra heresia. Tá bom? Quando você estuda um pouco da história, da teologia histórica, ele vai abordar isso. É o que nós vamos fazer. Começando esse primeiro período de 30 a 500, o autor separa para a gente primeiro os martírios. Você vai perceber que o primeiro mártir no Novo Testamento, quem é? Quem é a primeira pessoa a ser morta por causa do Evangelho? João Batista. É ele, irmãos. João Batista. Lembra lá da história lá puxa, só porque ia falar fugiu. O nome do
do governador lá. Ele estava denunciando o governador porque ele estava tendo um caso amoroso com a irmã, com a mulher do seu irmão, melhor dizendo. Herodias, isso aí. E aquilo fez o quê? Um grande bafafá. E eles falavam para ele, na cara dele. Tem certo momento em que ela seduz, essa mulher seduz o Herodes, e ele promete a ela alguma coisa, e o que ela pede para ele? A cabeça do João Batista. E lá vai o primeiro mártir do Novo Testamento, por conta da fé e pela fidelidade da pregação da palavra de Deus e do Evangelho, denunciando ali o pecado do povo. A partir dele, o autor fala sobre os demais. Jesus, né, na cruz do Calvário, todos os 12 apóstolos e a maneira que cada um deles, 13, né, incluindo Paulo, como cada um deles foi morto, né, seus martírios, aonde aconteceu, a história da igreja tem relatado esses momentos, e a partir disso ele começa a dizer sobre justamente que os mártires que você vê no mapa, por exemplo, eles seguem a mesma ideia. Por não negarem o evangelho ou por denunciarem os desvios, essas pessoas são perseguidas e mortas. Há uma união entre eles no que diz respeito à fidelidade a Deus. Eles não negam o seu testemunho de fé. Tem um texto em Mateus 23, 37, que é Jesus, depois de ele proferir palavras de juízo sobre Jerusalém, ele fala uma frase muito conhecida, né? Jerusalém, Jerusalém, que mata os seus profetas enviado a ti. Quem dera ouvisse-os. Quantas vezes vos quis juntar como galinha com seus pintinhos. Não é poético, mas emblemático. É Jesus dizendo como os fiéis são sempre perseguidos pela comunidade de fé. Era a própria Jerusalém que Deus queria salvar e resgatar e unir, que estava perseguindo os seus próprios enviados. Essas pessoas foram também assim perseguidas. Saindo do martírio de Cristo e suas testemunhas, o autor faz um paralelo agora dos principais desvios doutrinários que aconteceram dentro dos primeiros 4 séculos. O primeiro dele é a mudança de governo da igreja. Lembra, nós falamos que o governo da igreja ele era democrático. Você vai lembrar, por exemplo, em Atos 6, né? Como é que foram escolhidos os diáconos? A igreja escolheu. Atos capítulo 6. Esse governo democrático também tinha os pastores nas suas funções. Quer dizer, toda a igreja tinha sua autonomia e independência. Ela determinava o governo, a disciplina, né? Porém, foi havendo uma mudança desse governo. A igreja, ou melhor, alguns pastores e bispos da igreja começaram a assenhorar a igreja para si. Esses pastores já não eram mais servos da comunidade, e sim a comunidade servia a eles. Você vai ver isso ainda no Novo Testamento. Você vai pegar lá a carta de 3 João, no versículo 9, a carta de um capítulo só. Você lembra qual é a repreensão do João? A Diótrefes. Acho que acertei o nome. Você lembra qual era a repreensão dele? Ele escreve a Gaio dizendo, olha, está vendo esse mau exemplo? Não siga. Por quê? Porque Diótrefes não recebia os irmãos. Ele não recebia as cartas dos irmãos. E não recebia no sentido de que ele estava fechando a igreja para quem ele discordava, para quem ele não concordava. Isso era um hábito incomum na igreja. A igreja autônoma, independente, sempre recebeu seus missionários de uma igreja para outra. Ela sempre foi uma base para missões. Então ela recebia os irmãos que estavam peregrinando, mas em direção à pregação do evangelho. Você vai lembrar a carta de Paulo aos Romanos, é isso. Ele está pedindo aos romanos uma base, uma boa estadia, que ele não conhecia os irmãos, para poder pregar na Espanha. Esse é um bom exemplo. E Diótrefes não faz isso. Ele faz o quê? Ele começa a privar os irmãos e a igreja de receber os missionários, e pior, ele decide pôr para fora, ou seja, disciplinar com excomunhão, aqueles que desobedecerem a ele. É o primeiro caso que nós temos de desvio doutrinário, da mudança da função pastoral, que nunca foi essa, de submeter a igreja à sua vontade. Não,
O pastor sempre foi submetido à igreja, no sentido de que a congregação como um todo decide o que vale. Essa mudança começa a acontecer no Novo Testamento, ainda nas cartas de João. E na carta de João já é basicamente ali, irmãos, 90, 91 depois de Cristo, tá bom? Só você, quando você pega ali a carta de João, tem lá no início, lá, a Bíblia de Estudo, dizendo mais ou menos quando foi escrita a carta de João, tá bom? Está lá mais ou menos 90, 91 depois de Cristo. Isso no final do primeiro século. Já está acontecendo esse desvio, né, da mudança do entendimento do episcopado. Então, o pastor ele está submetendo a igreja. E, junto com isso, começou a acontecer também de que pastores, eles estavam não só submetendo a sua igreja, mas outras igrejas estavam se submetendo a estes. Quer dizer, é como que se esta igreja fosse junto com a igreja do paraíso e o pastor daqui decidisse por aqui e por lá. Começou a haver a ideia de bispo como nós conhecemos hoje. O que é a ideia de bispo? É um administrador de igrejas, de várias igrejas. Na Bíblia, bispo é administrador da igreja, de uma igreja. Mas no nosso conceito hoje secular, bispo é alguém que gerencia 2, 3, 4 igrejas, mais de uma igreja. Essa mudança foi acontecendo esporádico. Você vai ver que no Novo Testamento temos um exemplo. Mas nos séculos 2, 3 e 4, isso foi começando a crescer. Esse é um dos desvios. Um outro desvio doutrinário que aconteceu nos primeiros séculos foi um assunto chamado a regeneração batismal. Você já ouviu falar sobre isso? Regeneração batismal. O que acontece? Pouco a pouco ganhou voz nas igrejas que o batismo é o responsável por perdoar os pecados. Então, para que alguém tivesse os seus pecados perdoados, o que ela precisava? Se batizar. O que perdoa os pecados não é o batismo. É o que, irmãos? É o quê? É Cristo. Mas aqueles que recebem a Cristo e têm os seus pecados perdoados, se batizam. Houve uma mudança de ordem, entendendo que o batismo traria o perdão dos pecados. Então, pouco a pouco foi crescendo a ideia nas igrejas de que o batismo era quem tirava os pecados. É uma ênfase na cerimônia, tá bom? O que nós falamos quando Cristo quem perdoa os pecados, nós damos a ênfase em Cristo. Quando nós dissemos que o batismo tira os pecados, a ênfase é na cerimônia do batismo. Por essa ênfase, né, você pode pensar assim: o ladrão da cruz não poderia ser salvo, né? Ele não pôde ser batizado, ele salvou ali no 45 do segundo. Essa ênfase foi acontecendo pouco a pouco, algumas poucas igrejas. E esse ponto aqui é importante, por quê? Porque essa regeneração batismal foi a principal pedra de tropeço, vamos dizer assim, para que o imperador chamado Constantino, né, não viesse a ser batizado. Você já ouviu falar muito dele, né? O imperador Constantino foi o camarada lá, o imperador romano, que ele não só alargou, ele acabou com a perseguição no Império Romano, mas foi ele o responsável por unir igreja e Estado. Ele fez lá uma aliança, um casamento com a igreja. E ele em si próprio não se batizou até o último dia da sua vida. Por quê? Porque como estava difundindo esse conceito, essa ideia de que era o batismo que perdoava os pecados, ele pensou: olha, se eu me batizar agora e eu pecar, vou morrer em pecado. Porque o batismo perdoa os pecados cometidos. E os que vêm depois? E os próximos pecados depois da vida? Então ele foi com isso na cabeça e ele só se batizou no leito de morte, no último 45 do segundo também. Tá bom? E aí por aí você pode questionar também conversão. Será que ele realmente se converteu? Houve muitos questionamentos por conta disso. Mas esse é um desvio doutrinário que aconteceu nos primeiros séculos. O terceiro, então, importante, e é por conta desse segundo, é o batismo infantil. Esse você já sabe, né? O batismo de crianças começou a ser implementado esporadicamente nesses séculos. E, consequência, naturalmente, da regeneração batismal. Quer dizer, se é o batismo que tira os pecados, calma aí. Uma criança também tem pecado? A igreja começou a pensar sobre isso.
E se uma criança também tem pecado, ela tem o pecado herdado de Adão, ela não tem um cometido porque ela é inocente, ela não peca, ou peca. Essas coisas começaram a pairar a igreja. E o pensamento da igreja começou a se preocupar com as crianças. E pensando na preocupação com as crianças, eles começaram a batizar as crianças. E como é que se dava o batismo das crianças? Havia confissão de pecados? Arrependimento? Profissão de fé? A igreja começou a adotar, pouco a pouco, essas práticas. Esses 3 primeiros erros doutrinários foram reconhecidamente, tá bom, irmão? Não só o autor disse, mas se você pegar qualquer livro de teologia histórica, você vai encontrar isso. Foram a principal causa de perseguição aos fiéis durante toda a história. Toda a história da igreja que houve perseguição estava envolvido algum desses 3 aspectos aqui. Alguém perseguido não aceitava ou a regeneração batismal, ou o batismo infantil, ou a mudança de governo da igreja. E por conta disso foram perseguidos. Então você vai perceber que nos primeiros 3 séculos houve uma mudança na função pastoral, uma mudança quanto à regeneração, uma mudança quanto à administração do batismo. Tudo isso acentuou ou aumentou o cenário de perseguição. Por isso que você vai ver lá que até mais ou menos o ano 500 é o maior agrupamento de perseguição. Porque principalmente nesse momento houve muita discordância sobre isso. O que era normal, tá bom, irmãos? A discordância é normal. A igreja não tem os apóstolos, a igreja passou a progredir, crescer, ampliar, multiplicar e começou a alcançar lugares e as pessoas têm a sua maneira de compreender, as culturas são diferentes. Como é que vamos entender o que é para fazer e viver? Então é natural as discordâncias. Porém, isso virou perseguição para alguns. Tá ok? Então você vai perceber aí que nos primeiros séculos que a igreja foi marcada, né, pela separação e independência da igreja, um caráter subordinado dos bispos e o batismo somente para o crente. Você pega a Bíblia, é isso que você vê. Isso perdurou na máxima. A maioria das igrejas faziam desta forma. Porém, como eu disse, algumas outras se desviaram, batizando crianças, entendendo que o batismo perdoava os pecados e mudando a função dos pastores, onde ele agora exercia domínio sobre 2, 3, até mesmo domínio sobre todas as igrejas da cidade. Essas foram as principais mudanças dos primeiros 3 séculos. Para terminar aqui, para fechar esse primeiro período, o grande acontecimento que temos nesse período do século 4 e 5 é justamente a união igreja-estado. Talvez isso você já tenha ouvido falar bastante. Foi quando houve o casamento entre o Império Romano e a Igreja de Cristo. Nesse momento, houve um grande... É importante esse momento porque ele é um marco. Porque é desse momento em que a igreja se torna uma religião oficial. E ser uma igreja oficial implica, uma igreja do Estado, implica numa séria mudança de rumo. E a partir daí, essas mudanças doutrinárias foram mais profundas e acentuadas. O que eu falei no início aqui sobre ser esporádico foi até 313. Dali para frente, aquilo foi norma, aquilo foi obrigação. A partir da união do Império Romano com a igreja, batizar crianças se tornou um ponto obrigatório. A ideia da doutrina da regeneração batismal, ou seja, pecados perdoados pelo batismo, se tornou uma doutrina da igreja. E a ideia de episcopado, era esse o nome que eu tentei fugir um pouquinho, mas não tem outro, que é quando um bispo governa 2, 3 ou mais igrejas, o nome disso é governo episcopal. Se tornou doutrina da igreja. E a partir daí, seguiu-se agora uma nova hierarquia dentro da igreja. Por quê? Porque até anteriormente disso, quem era o cabeça da igreja?
Cristo. Quem era o legislador da igreja? Cristo. Sacerdote? Senhor? Era ele. Quando a igreja se une ao Estado, o novo cabeça é o imperador. O novo legislador é o imperador. O Senhor da igreja é o imperador. Essa união faz com que Cristo seja destronado. Talvez seja aqui a questão mais séria para a gente. A maior parte dos mártires não se submeteram a isso. Cristo deve continuar sendo Senhor, cabeça da igreja. Se talvez de tudo que a gente falou aqui seja muita coisa, entenda principalmente essa parte, de que a união igreja-estado traz um sério dano à igreja de Cristo, porque primeiro ela tira Cristo do senhorio. A submissão da igreja passa a ser a um chefe e autoridade local. Que as autoridades são constituídas por Deus, mas não sobre a igreja, e sim sobre o mundo lá fora. Bem, avançou meu horário ali, chegamos no finalzinho, acredito que eu tenha conseguido passar aí boa parte do que é o primeiro capítulo aí pra gente. Espero que você tenha se sentido aí estimulado com essas informações, esse agrupado aí de ideias que o autor trouxe pra gente, para mostrar o quanto que homens fiéis realmente perderam as suas vidas para não negar o evangelho. O Rastro de Sangue não é uma história apaixonada num sentido de que fantasiosa. Não, ela é uma história de homens fiéis. Pessoas que perderam sua vida, sim, para não negar o evangelho. E eles nos ensinam, em cada momento que você lê, eles nos ensinam que a fidelidade a Deus tem um custo. Às vezes é o custo da vida. Reflita aí sobre isso, guarde seu coração, e que isso possa de alguma forma te aquecer aí e te fazer compreender um pouco melhor isso. Pastor?